Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre os porta-aviões britânicos da classe Queen Elizabeth, embarcações impressionantes, mas que desde que foram comissionadas, vêm apresentando problemas graves que estão comprometendo seu emprego operacional pela Royal Navy. Desde o primeiro voo do avião no início do século XX, que os militares começaram a pensar em formas de usá-los para a guerra, com o primeiro exemplo realmente prático surgindo logo em 1914 com o início da Primeira Guerra Mundial. Um conflito onde as aeronaves foram usadas de forma massificada, inicialmente apenas para a missão de observação e reconhecimento, mas evoluindo rapidamente para missões de ataque ao solo e de superioridade aérea. Com o enorme sucesso operacional dos aviões sobre terra, as marinhas de todo o mundo começaram também a procurar aplicações para os aviões, abrindo caminho inicialmente para navios transportadores de hidroaviões, que eram transportados a bordo, mas que se limitavam a decolar e a pousar diretamente no mar. Com o primeiro porta-aviões se estreando em combate às mãos dos britânicos com o seu HMS Ark Royal em 1916, que começou a nascer como navio mercante, tendo sido adaptado nos estaleiros para a missão de porta-hidroaviões. Com os primeiros porta-aviões de deck plano e contínuo para o pouso e a decolagem de aviões, começando a surgir em 1918, com os britânicos mais uma vez saindo na frente com o HMS Argus, adaptado para receber um deck plano contínuo, seguido em 1920 pelo USS Langley, da Marinha dos Estados Unidos. A partir deste momento, marinhas como a britânica, norte-americana e principalmente a japonesa avançaram muito no projeto, construção e operação de porta-aviões, com os britânicos continuando à frente na corrida com o HMS Hermes, comissionado em 1924, o primeiro porta-aviões com deck plano contínuo projetado desde o início para essa missão específica. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Reino Unido, devido às limitações da guerra, não esteve tão dedicado à construção desse tipo de embarcação, dedicando-se mais à produção de navios de transporte e de combate. Mas, mesmo assim, produziu dezenas, principalmente do tipo porta-aviões de escolta, bem menores do que os porta-aviões de frota e, por isso, mais fáceis de construir e de operar. Após o fim daquele conflito, apesar do desmantelamento de grande parte da Marinha Britânica, os porta-aviões continuaram sendo peça central na Royal Navy, com essas embarcações se destacando na Guerra das Falklands de 1982, quando os britânicos enviaram 2 porta-aviões para retomar o controle daquele território invadido pela Argentina. Desde 1916, com HMS Ark Royal, até hoje, em 2024, em um período de 108 anos, a Royal Navy não operou porta-aviões por apenas 3, entre 2014, quando o HMS Illustrious foi descomissionado, e 2017, com o comissionamento do HMS Queen Elizabeth, o maior porta-aviões alguma vez construído pelos britânicos. O projeto era inovador em muitos sentidos, começando pela sua distinção visual mais identificável. As suas 2 ilhas de comando, com uma dedicada à operação do navio e a outra dedicada às operações aéreas. Mas, no caso de alguma emergência ou dano grave, uma ilha pode rapidamente assumir as funções da outra. Com 284 metros de comprimento e um deslocamento de 65 mil toneladas, é a terceira maior classe de porta-aviões em operação no mundo, atrás apenas das classes nucleares Nimitz e Gerald Ford da Marinha dos Estados Unidos. Trata-se de um porta-aviões sem catapultas, indicado para operação de aviões de pouso e decolagem vertical e em pista curta, como os caças F-35B, que a Royal Air Force e a Royal Navy operam em conjunto. As 2 embarcações da classe, o Queen Elizabeth e o Prince of Wales, começaram a ser construídos entre 2009 e 2011, com o Queen Elizabeth tendo sido comissionado em 2017 e o Prince of Wales em 2019, com ambas as embarcações custando o equivalente a quase 10 bilhões de dólares. Mas, apesar de tanto tempo, esforço e dinheiro aplicados para a construção dessas embarcações, a lista de problemas que afligiram ambos os navios é enorme, alguns deles realmente graves, que chegaram ao ponto de impedir as embarcações de participar de exercícios programados com meses de antecedência.
com o mais recente ocorrendo agora em 2024, quando tanto o Queen Elizabeth como o Prince of Wales não conseguiram zarpar para participar de exercícios da OTAN marcados há mais de um ano. No total, desde o seu comissionamento em 2017, o Queen Elizabeth foi impedido de participar em exercícios navais pelo menos 5 vezes, com o Prince of Wales, comissionado em 2019, desistindo dos seus compromissos por problemas mecânicos em pelo menos 4 ocasiões. Um porta-aviões é um tipo de embarcação cujo propósito é permanecer meses inteiros no mar, intercalados por períodos relativamente curtos de reabastecimento e manutenção de rotina, que é aquilo que os porta-aviões nucleares Nimitz e Gerald Ford dos Estados Unidos fazem, alternando períodos de vários meses em destacamento operacional, algumas vezes de quase um ano, intercalados por períodos de 2 ou 3 meses para manutenção e reparo de rotina. Mas os porta-aviões britânicos da classe Queen Elizabeth pouquíssimas vezes passaram longos períodos em destacamento operacional, com essas embarcações passando muito tempo paradas em reparações para correção de problemas mecânicos graves. Esses problemas de disponibilidade em períodos de paz indicam que, em caso de urgência militar inesperada, a Royal Navy provavelmente não poderá contar com os seus porta-aviões.